Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Crow, dando continuidade à nossa temática, na sequência dos dois primeiros vídeos. Primeiro em que a gente falou da necessidade de reencantamento e o segundo na qual a gente falou do papel do mito, uma definição do mito, né? E hoje, continuando, nós vamos trabalhar com dois binômios, mito e lenda, e magia e encantamento. São duas duplas de palavras, dois pares de palavras que muita gente dá como sinônimos, em alguns casos eles até têm semelhanças. E eu quero justamente começar pela semelhança entre mito, que a gente falou bastante no vídeo passado, e lenda. A definição de mito, só para a gente relembrar, quem não viu vale a pena assistir, dá uma clicada aqui para a gente ver de novo. A definição de mito é relato fantástico de tradição oral, ou seja, ela não é formal, ela não é oficial, geralmente protagonizado por seres que encarnam sob formas simbólicas forças da natureza, isso é muito importante, e os aspectos gerais da condição humana, ou seja, aquilo que nós somos, tanto as forças da natureza externa quanto a nossa própria natureza interior enquanto seres humanos. Já a palavra lenda, que é bem mais antiga na língua portuguesa, ela tem origem no uso da palavra latina legenda, que era como você definia a vida de um santo, né? Então a narrativa dos feitos, dos milagres de um determinado santo era conhecido como legenda, palavra que em latim significa aquilo que deve ser lido, né? E essa acepção também bate com a palavra mitos, né? A narrativa sagrada da origem grega. E a definição para a lenda é a seguinte: narrativa de caráter maravilhoso em que um fato histórico, ou seja, alguma coisa que de fato aconteceu, centralizado em torno de algum herói popular, ou seja, de alguém que é conhecido por todos e querido por todos, é um herói do povo popular, se amplifica e se transforma sob efeito da evocação poética ou da imaginação popular. Então vejam que interessante, nós temos alguém que é heróico na natureza, fazendo algo histórico, um fato histórico, e que é propagado, que é preservado pelo povo por vontade própria. Então vejam como é semelhante com a definição de mito. Até porque uma outra acepção para a palavra lenda diz o seguinte: é uma narrativa sobre seres maravilhosos e encantatórios, de origem humana ou não, tanto divina, sobrenatural, vamos por assim, não gosto dessa palavra, porque nada aqui é sobrenatural, nada é de fora da natureza, né? O espiritual não é sobrenatural, mas algo que seja humano ou não, e que existe no imaginário popular, de novo está nos domínios da população e não de uma determinada religião, de uma determinada disciplina acadêmica, de um determinado guru ou profeta, mas sim do povo, e que frequentemente explica fenômenos da natureza. Então vejam semelhanças bastante grandes, bastante amplas entre mito e lenda. Popular, falando de feitos sobrenaturais, vamos manter o uso da palavra, querido pela população, né? Feitos por alguém com base num fundamento histórico, com base num fenômeno da natureza, com base numa ética, numa moral, e esse ser que é o herói da lenda, ele é descrito por essa definição como sendo um revolucionário, como sendo um santo, um guerreiro, um grande rei, um grande governante. E esses seres míticos, eles deixam de habitar a nossa realidade do mundo primário e passam a viver a eternidade simbólica, arquetípica de um mundo secundário que serve de manancial para explicar, para acessar os mitos de todas as culturas, que é a matéria-prima do trabalho, por exemplo, do Joseph Campbell, e que eu humildemente aqui dentro da minha pequenez tento fazer da mesma forma, né? Tentar entender a linguagem comum a essas diversas correntes filosófico-espirituais mitológicas, para identificar a linguagem comum a elas, que possa nos ajudar a interpretar melhor, aí sim, a nossa moral, nossa ética, nossos feitos, servir de modelo, baliza para a gente poder viver melhor, para a gente poder viver de forma mítica, de forma lendária, né? É muito interessante que eu vou pegar agora a ajuda do professor John Ronald Reuel Tolkien, né, o autor de O Senhor dos Anéis, no qual, numa definição de um texto em que ele trabalha com a questão do mito e da lenda, em que ele fala: um mito, uma lenda, é uma história que toca o outro mundo, que toca esse mundo divino, ou dele se vale qualquer que seja o seu propósito inicial, seja ele o da sátira, que mostra o que não deve ser feito normalmente, ou o da aventura, que mostra os grandes feitos de alguém que consegue se sobressair,
ou moralidade, aquilo que transmite valores e princípios, ou a fantasia, aquilo que meramente entretém, entre aspas, ou meramente, mas que entretém propondo uma transformação. Continuando com o professor Tolkien, ele diz: o próprio outro mundo talvez possa ser melhor traduzido como magia. Ele usa essa palavra magia para falar o que é o outro mundo. Não que o outro mundo tenha varinhas, nem... Bom, vamos pegar a palavra dele, depois eu falo. Uma magia de poder e natureza peculiares, no extremo oposto das práticas vulgares, que é onde eu queria chegar, do científico e esforçado magista. Ou seja, o praticante de magia para o Tolkien, e olha o alerta, hein? É alguém que se esforça e que usa uma ciência, uma lógica para produzir algum efeito, que é a base da magia. E uma coisa é certa, não se deve, segundo Tolkien, tirar sarro da magia. Mesmo que haja humor numa narrativa, a capacidade transformadora dessa narrativa, seja ela um mito ou uma lenda, não pode ser ridicularizada, não pode ser desprezada, não pode ser diminuída. Isso me faz lembrar... além do mais, o Tolkien fala que ela também não pode ser explicada, ou seja, não é um processo racional. O processo transformador do mito e da lenda não vem meramente pela razão, mas sim por uma compreensão mais profunda, que me faz lembrar de uma frase do Yeats, grande poeta irlandês, criador do Celtic Twilight, né, o Crepúsculo Celta, que foi aquele movimento filosófico, nacionalista, poético, literário, mitológico, que resgatou os mitos celtas da Irlanda para devolver ao irlandês a sua identidade cultural depois de séculos de dominação britânica. O Yeats fala o seguinte: se você consegue explicar, não é poesia. É ótima essa percepção, porque se você consegue explicar um mito, você perdeu, ou melhor, você tirou do mito a sua capacidade mitopoética, a sua capacidade de transformar através da mesma linguagem da poesia, que é a linguagem do símbolo. Vamos pegar Fernando Pessoa, que eu nem tinha planejado falar aqui. Fernando Pessoa, grande poeta português, grande mago das palavras da língua portuguesa, diz que para você trabalhar com símbolo, linguagem fundamental da poesia e da mitologia, para trabalhar com símbolo, primeiro você tem que entender que os símbolos têm vida, que são gente. Depois vem a interpretação, mas sem essa percepção de que eles são seres vivos, a interpretação não vem. Façam disso o melhor proveito. Eu venho tirando proveito dessa frase há pelo menos uns 25 anos, que foi quando eu conheci essa parte, né, da obra do Fernando Pessoa. Então não adianta eu querer racionalizar em cima. Vejam que é uma pessoa absolutamente cabeção. Eu sou um cara bem mental, bem racional, que está dando a dica para vocês. Se a gente quiser só ficar analisando, não vai pegar o mito. Aliás, você pode ouvir um mito 30 mil vezes, o mesmo mito bem contado por bardos ingleses, por poetisas irlandesas. Pouco importa se você não estiver aberto para a recepção do símbolo, para além da percepção racional daquilo que você está assistindo num vídeo, lendo num livro, ouvindo do contador de histórias, ou o que quer que seja. Porque o que o Tolkien fala que a gente precisa é de um estado de encantamento. Vejam que interessante como ele fala o que a gente precisa estar, né? Mais ou menos não é exatamente o que eu estava falando no nosso primeiro vídeo. Não é por acaso, isso aqui não é coincidência, mas eu vou pegar uma frase do Tolkien que vai fazer isso ficar um pouquinho mais claro. Esse mundo divino, de onde vêm os símbolos dos mitos e lendas, habitado pelos seres mágicos, segundo Tolkien, contém muitas outras coisas, além de elfos e fadas, anões e bruxas, trasgos gigantes ou dragões. Ou seja, vai muito além do que a gente costuma chamar de criaturas míticas, criaturas lendárias. Esse outro mundo, o mundo espiritual, o mundo simbólico, mágico, dentro dele, a palavra do Tolkien é essa, os mares, o sol, a lua e o firmamento, e a terra, e todas as coisas sobre a terra, árvores e aves, água e pedras, vinho e pão, ou seja, tudo que nós conhecemos do nosso mundo primário está contido na aura mágica do outro mundo, do que o Tolkien chama, pelos seus estudos, de um mundo secundário. E esse outro mundo, inclusive, contém dentro dele próprio nós, meros mortais humanos, quando atingimos o estado de encantamento que eu havia mencionado lá atrás. Então, para eu poder desfrutar do mito, eu tenho que ter uma predisposição que vai desde o estado de espírito até o vocabulário simbólico para poder entender
traduzir racionalmente o que a alma entende sensorialmente, e isso vai permitir que a gente vá além dessa mera leitura do mito, né? Então, primeiro sentir que os símbolos têm vida, que são como se fossem gente. Depois vem a interpretação, mas sem essa sensação de que eles são vivos, a interpretação não vem. Você pode se debruçar, você pode passar dias, horas, anos tentando interpretar um mito. É possível fazer isso com sucesso, mas não está garantido que o mito seja vivenciado no seu potencial transformador. Esse vai ser o tema para a nossa próxima conversa, em que a gente vai avançar então mais um passo nesse mergulho, chegar num andar mais a fundo, né, descer mais um degrau rumo a uma percepção mais profunda do que seja de fato um mito, uma lenda, já trouxemos essa outra palavra, como um potencial caminho para se atingir um estado mágico, um estado transformador que vem desta própria concepção do outro mundo e que nos permite então atingir o objetivo dessa nossa conversa inicial, que é o do reencantamento. Percebe então? Magia como símbolo, como sinônimo do outro mundo, pela sua capacidade de transformação, não meramente pela razão ou pela prática mágica, um tema que a gente vai começar falando já no próximo encontro, porque nos chega não através do sortilégio, não através do ritual, mas sim através do potencial transformador de um mito, de uma lenda, de uma narrativa sagrada, de uma legenda, aquilo que deve ser lido para promover em quem lê, em quem ouve, em quem entra em contato, o estado de encantamento ou, dentro da nossa busca, o estado de reencantamento. Espero que vocês estejam curtindo esta nossa sequência. Esse vídeo vai acabar por aqui, mas no próximo a gente continua a partir desse ponto. Este é o canal do Cláudio Quintino Crow, que sou eu mesmo. Não esqueçam de dar like para esse vídeo, espalhem para quem vocês acham que tem interesse em curtir esses assuntos todos aqui. Assinem o canal, cliquem no sininho. Estou aprendendo com os youtubers que eu tenho assistido a fazer a coisa do jeito certinho, para vocês não perderem mesmo a sequência, né? Este aqui é o nosso terceiro vídeo de uma série que eu não planejei, não tem fim, então tem bastante coisa para vir por aí e é legal se a gente conseguir acompanhar na sequência, porque a coisa fica mais orgânica, fica mais organizada, orgânica. Tá bom, gente? Brigadíssimo mais uma vez pelo carinho da atenção de vocês. Estou adorando os comentários que vocês estão deixando, tanto aqui nos vídeos, quanto enviando para mim em PVT, seja aqui no YouTube mesmo, ou em outras redes sociais. É isso mesmo que eu quero muito que vocês manifestem, quero que vocês mandem as dúvidas, as questões de vocês. Estou respondendo já várias delas, espero que esteja satisfazendo vocês. E a ideia é essa mesmo, eu falei no primeiro vídeo, vou falar sempre, a ideia aqui não é ter um canal de superprodução, não é ter montagens, imagens, gráficos, nada disso, mas sim esse bate-papo como velhos amigos, que é como eu vejo cada um de vocês, mesmo aqueles que eu não conheço. Mais uma vez, brigadíssimo pela atenção de vocês, nos vemos nos próximos vídeos e até lá. Abração, saudações do Crow.